Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Suelton. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será América Latina. Nesse início de ano, estamos fazendo uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados com vocês no oitavo ano, para que vocês possam relembrar alguns conceitos, alguns conteúdos, para então a gente dar sequência agora no nono ano. Avançar sobre alguns conceitos, avançar sobre algumas ideias. Então, é importante que vocês tenham essas ideias, esses conceitos como base. Então, a gente vai relembrar. Quem perdeu a aula no ano passado, quem não assistiu, é uma oportunidade de rever, de ver esses conceitos pela primeira vez. E quem assistiu às aulas, mas ainda tem alguma dúvida, é uma oportunidade de vocês verem novamente e tirarem as dúvidas definitivamente. Então, na aula de hoje, a gente vai revisar os conceitos de regionalização, de quadro natural, espaço agrário e mineral dentro da América Latina. Vamos lá? Vamos começar então com regionalização. O que é regionalizar um espaço? A gente já viu na aula anterior que regionalizar é fazer um recorte do espaço. Eu vou recortar o espaço segundo algum critério, segundo algum interesse, seja um interesse político, um interesse econômico, um interesse de estudo. Então, eu vou recortar o espaço a partir de algum critério. Seria a mesma coisa pegar um mapa e ali recortar apenas a parte que me interessa, que está dentro daquilo que eu considero importante. Então, a regionalização é um recorte do espaço, organizar o espaço segundo características comuns ou características diferentes. Dentro do continente americano, nós temos duas principais formas de regionalizar. A primeira, a regionalização física, e a segunda, a regionalização sociocultural. Vamos ver primeiro a física, como funciona. Na regionalização física, nós apenas vamos recortar a porção de terra conforme a localização física. Ou seja, se aquela porção do continente está mais ao norte, vai pertencer à América do Norte. Se ela está mais ao centro, vai pertencer à América Central. Se ela está mais ao sul, vai pertencer à América do Sul. Então, nesse caso, o que eu levo em consideração é a localização física da porção continental. Já na regionalização sociocultural, eu vou levar em consideração vários outros fatores, como, por exemplo, a linguagem, a cultura, a economia. Nesse caso aqui, eu tenho a divisão do continente americano em duas partes. A primeira, América anglo-saxônica, que vai englobar Estados Unidos e Canadá. Nesse caso aqui, há o predomínio da língua inglesa, há o predomínio de economias desenvolvidas, de países ricos, e, do outro lado, nós temos a América Latina, que vai englobar todos os outros países do continente americano, pegando do México, que faz parte aí da América do Norte, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Juntos, eles vão formar a América Latina. O idioma principal, os idiomas principais, são português e espanhol. São predominantemente países subdesenvolvidos, alguns países emergentes, como o caso do México, Brasil e Argentina. E predomina um atraso econômico, um atraso tecnológico nestes países. Então, eu tenho uma série de elementos ali que diferenciam a América Latina da América anglo-saxônica. Nós, enquanto brasileiros, pertencemos à América Latina, dentro da regionalização socioeconômica. Já na regionalização física, nós pertencemos à América do Sul. Então, há essas duas formas de regionalizar, de recortar o espaço dentro do continente americano. Quadro natural. O que seria isso? Seriam as características físicas, naturais, que estão dentro do continente americano, que estão presentes no continente americano, principalmente
na parte da América Latina, que é o nosso foco na aula de hoje. E, pelo tamanho dessa porção continental, nós teremos uma variação muito grande de tipos de clima, de vegetação e de relevo. Predominantemente essa distância latitudinal, né, de norte ao sul, isso vai fazer com que várias partes do continente, né, estejam em zonas climáticas diferentes, recebam intensidade de luz diferente, de calor diferente, e isso vai proporcionar climas muito diferentes. Vamos ver aí como que vai interagir essa dinâmica climática com a vegetação e com o relevo? Vamos ver um por um. Primeiro no clima. Provavelmente vocês viram esse mapinha aqui no ano passado. É um mapa que mostra os principais climas do continente americano e mostra também aí a dinâmica das marés, das correntes marinhas quentes e frias próximas ao continente, que também vão influenciar na umidade e na temperatura. Então nós temos aqui principalmente, né, aí em vermelhinho, o clima equatorial, em roxo o clima tropical, em amarelo nós temos o clima subtropical, em verde claro, clima subtropical. Em verde escuro nós temos o clima temperado. Em marrom temos o clima de Mediterrâneo. Em amarelo, agora sim, clima semiárido, ali próximo no Nordeste brasileiro, né, dá para ver bem. Em laranja nós temos o clima desértico, como é o caso do deserto do Atacama. E em azul nós temos o clima frio de montanha. Todos esses climas, eles existirão pela localização e pela interação dessa localização com diversos elementos, como, por exemplo, a latitude, a altitude, a corrente marítima, se é fria ou se é quente, a continentalidade, a maritimidade e as massas de ar. Todos esses elementos vão influenciar o clima de uma área. Por exemplo, onde a gente tem um clima equatorial é onde a gente tem a maior incidência de luz solar. Fica bem na zona climática equatorial, zona do planeta que recebe maior quantidade de luz solar durante o ano inteiro. Por essa razão, a temperatura é muito elevada e há uma grande evaporação. Então a gente vai ter muita evaporação de água e por isso muita chuva. Então a gente vai ter predominantemente clima quente e úmido durante o ano inteiro. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, lembrando aí dos que vocês viram no ano passado, provavelmente viram muitos, é o exemplo do deserto do Atacama, que ele está localizado bem próximo ali à costa oeste do continente, e bem próximo a essa costa oeste passa uma corrente marítima fria, aquela setinha azulzinha que vocês estão vendo ali, a corrente de Humboldt. Essa corrente marítima fria, ela faz com que a chuva, a umidade que está ali no Oceano Atlântico, caia no mar, no oceano, e não chegue até o continente. Então, por essa razão, o vento que sopra na direção do continente, ali naquela porção da costa oeste do continente, seja um vento seco, sem umidade. E por isso vai formar um deserto, que é o deserto do Atacama. Então, todos esses elementos, eles vão gerar alguma influência ali no clima daquela região. Toda essa partezinha ali azul, onde a gente tem o frio de montanha, é onde a gente tem aí a Cordilheira dos Andes. Uma área muito alta, e aí a gente vai ter influência da altitude, que quanto mais alto, menor a pressão de ar e menor a temperatura, há menos partículas de ar e por isso menos ar para ser aquecido. Então a gente vai ter ali uma menor temperatura. Por isso que no topo das montanhas normalmente a gente tem gelo, a gente tem neve quase sempre. E temperaturas muito baixas e o ar rarefeito, né? Então essas são algumas das características das zonas climáticas dentro da América Latina.
Já a vegetação, né, com uma bolinha ali, mas a bolinha é do slide, né, não é o vegetação, é a vegetação, ela vai reagir a esses elementos climáticos. Ela vai sofrer a interferência do clima. Então, onde eu tenho muita chuva e muito calor, normalmente eu vou ter o predomínio de floresta. Onde eu tenho pouca chuva e uma intensa amplitude térmica, né, muito calor durante o dia ou muito frio à noite, eu vou ter o predomínio de desertos. Então, eu vou ter uma variação muito grande conforme uma variação de vegetação conforme o que eu tenho de clima. E por isso a gente vai chamar essas áreas de domínios, porque vai ser um domínio onde eu vou ter a influência da vegetação, do relevo e do clima, formando aquela paisagem. Então vamos ver aqui como que a gente vai analisar isso, né? Primeiro a gente precisa dominar uma ferramenta que se chama climograma. O climograma nos auxilia a entender a dinâmica em um ano de temperatura e chuvas. Então no climograma eu vou ver através destas linhas e colunas essa separação, esse demonstrativo da quantidade de chuva que ocorreu durante o ano e da temperatura, da variação de temperatura durante o ano. Então, eu vou ter aqui a barra de precipitação, que vai indicar a quantidade de chuva naquele mês. Eu vou ter a linha de temperatura, que vai indicar a temperatura daquele mês. E aí eu vou conseguir projetar durante o ano, né? Vocês podem ver que ali embaixo, aquelas letrinhas, são as iniciais dos meses. Então eu tenho aí as chuvas em janeiro, fevereiro, março, abril, e essas chuvas vão estar expressas aí nas colunas, e a linha vermelha vai manifestar, vai exemplificar a temperatura, normalmente medida em graus Celsius, enquanto que a umidade, a chuva, vai ser medida em milímetros. Então vamos ver como que isso se dá na prática, né? Primeiro, o domínio equatorial. O domínio equatorial vai existir na faixa do continente onde passa predominantemente a linha do Equador, né? Então a linha do Equador ela vai ser uma zona do planeta que recebe muito calor durante o ano inteiro, e por essa razão terá uma grande quantidade de evapotranspiração, e essa evapotranspiração vai aumentar a intensidade de chuva, de nuvem, provocando muita chuva nessa área. Então, como consequência disso, nós temos a formação de florestas exuberantes, como é a floresta amazônica. É uma floresta que se desenvolve porque ali eu tenho quase que uma estufa natural, né? Eu tenho água o tempo inteiro e eu tenho calor o tempo inteiro. E isso dá para a gente perceber aqui com esse climograma, porque a gente pode perceber que durante o ano inteiro o índice de chuva é alto e durante o ano inteiro a temperatura também é alta, mantendo-se aí em torno de 27, 30 graus. Então, há uma pouca variação de temperatura e há uma intensa quantidade de chuva, isso no domínio equatorial. Já no domínio tropical, eu vou ter a separação de duas estações do ano, uma estação quente e chuvosa e uma estação seca com a temperatura um pouco mais amena. Nesse caso, nós iremos falar aí de um clima que vai proporcionar o surgimento da vegetação de cerrado, de savana, né? É um clima que a gente está mais acostumado por aqui, é uma vegetação que a gente está mais acostumado a ver aqui no Mato Grosso. Então a gente pode observar no climograma que os meses de junho, julho, agosto são meses com pouquíssima chuva e que normalmente a temperatura abaixa um pouco, e os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são meses com intensa quantidade de chuva. A gente já pode perceber, né, nesse mês de fevereiro o quanto choveu. A gente pode ver na prática.
O domínio subtropical e temperado, ele vai ter uma dinâmica um pouco diferente, quase que o inverso da dinâmica ali do tropical. Nesse caso aqui eu vou ter temperaturas bem mais amenas e uma pluviosidade regular durante o ano, ocorrendo mais chuvas nos meses de junho e julho. Junho, julho, agosto, no meio do ano, e uma intensidade menor de chuvas nos meses de janeiro, fevereiro, novembro, dezembro. Nesses locais, né, nós temos aí essas florestas temperadas, nós temos as matas de araucária, né, de pinheiros, e nós temos os pampas, as pradarias, né, que são campos que são verdadeiras pastagens naturais. Nós temos também o domínio desértico, um domínio que ocorre em regiões com pouquíssima pluviosidade, quase nada de chuva durante o ano inteiro, e com temperaturas mais elevadas, normalmente com amplitude térmica muito elevada, né? Com um dia muito quente e uma noite muito fria. Então nós temos normalmente amplitudes térmicas elevadas aí. Um exemplo para a gente é a vegetação ali do deserto do Atacama. E por fim nós temos o domínio de altas montanhas. Esse domínio ele vai apresentar sempre temperaturas muito baixas, normalmente abaixo de 10 graus Celsius, e a pluviosidade que vai ocorrer nesse domínio, por causa da temperatura, normalmente vai ser convertida em neve. Então, no topo de montanhas é normal, é comum que haja mais neve do que uma chuva líquida. A gente vai ter nas encostas dessas montanhas, nas partes mais baixas, o surgimento de estepes, que é uma vegetação rasteira, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então, todos aqueles domínios, eles mostram essa interação entre o clima, o relevo e a vegetação, um interferindo no outro. Onde eu tenho um relevo mais elevado, normalmente nessas montanhas, eu tenho uma influência da altitude, que vai provocar um frio maior nas partes mais altas. Onde eu tenho um terreno mais baixo, normalmente próximo aos litorais, eu tenho temperaturas mais quentes. Então, o relevo também exerce uma influência, tanto no clima de uma região, quanto na vegetação. E a gente pode ver aqui o relevo da América Latina sendo dividido em três principais formações: planície, terrenos antigos, que são planaltos ou depressões, e cadeias montanhosas. Esses relevos eles vão se diferenciar pelo período, são períodos de tempos diferentes para a formação desses relevos. Normalmente, as planícies, que são as formações mais jovens, elas são formações resultantes da decomposição de outras rochas, da destruição, né, através dos processos de intemperismo provocado pela chuva, pelo frio, pelo calor, que vai destruindo essas rochas e elas vão se sedimentando em porções mais baixas. Então fica um terreno plano e baixo. Já os terrenos antigos, normalmente são as chapadas, os planaltos, as depressões, são terrenos mais antigos, são formados aí desde a era pré-cambriana. Então, há cerca de 4,6 bilhões de anos até 570 milhões de anos. São terrenos muito antigos. Normalmente eles se formaram durante o processo de resfriamento da crosta terrestre, e ao longo de milhares de anos eles vão sofrendo o desgaste das ações de intemperismo. Então, por isso que o topo de chapadas normalmente são planos. Ali na Chapada dos Guimarães, né, a gente pode perceber várias áreas ali com terrenos altos e planos. Por quê? Ao longo de todos esses milhões de anos, esses terrenos foram sofrendo decomposição, foram sendo destruídos pela ação do tempo, do vento, da chuva, do frio, do calor. E, por último, nós temos os terrenos mais jovens, as formações de relevo mais jovens,
que são as cadeias montanhosas. Essas a gente vai chamar também de dobramentos modernos, que é o resultado do choque entre placas tectônicas. Então essas placas se chocam, como foi o caso da placa Nazca com a placa sul-americana, e vai dar origem à Cordilheira dos Andes, um conjunto montanhoso ali em toda a costa oeste da América do Sul. Então, esse movimento de placas vai alterar o relevo, e essa ação de alteração de relevo é uma alteração recente, jovem. Então, a gente pode observar através daquele quadro ali, das eras geológicas, o período onde se forma cada uma dessas formações de relevo, né? Nós temos o período pré-cambriano, onde vai formar os planaltos, que a gente vai chamar de terrenos antigos, planaltos, depressões. Na era paleozoica e na mesozoica, nós teremos aí a formação das primeiras bacias sedimentares. Então, temos algumas que vão sendo formadas nesse período. A decomposição de rochas vai formando essas primeiras bacias sedimentares. E depois, mais recentemente, na era cenozoica, nós temos a formação das planícies, também bacias sedimentares, só que mais jovens. E nós temos as montanhas, que são os dobramentos modernos, que são o choque de placas. Então, formações mais jovens, planícies e montanhas. Formações mais antigas, principalmente planaltos e depressões. Ok? Então a gente consegue ver aqui no mapa essa distribuição, onde a gente vai ter planaltos marcados aí pelo número 2, planaltos e depressões. O verde marcado com o número 1 serão as planícies, e o laranja serão os dobramentos modernos, as altas cadeias montanhosas. Então dá para a gente perceber certinho dentro da América Latina onde se localiza cada um deles. Por fim, o espaço agrário e mineral. Também é outro elemento importantíssimo quando a gente estuda a América Latina, porque vai determinar muito das nossas características econômicas, da nossa estrutura de distribuição de poder, de riqueza. Então, dentro da América Latina, a gente pode considerar que tanto a mineração quanto a agricultura foi importantíssimo durante o processo colonial para manter um status de dependência e de subordinação dos países da América Latina em relação aos países centrais, os países colonizadores, Espanha e Portugal principalmente. Durante esse período, do período colonial, Espanha e Portugal retirava os minerais mais valiosos e enviava para a Europa. Também retirava os produtos agrícolas que tinham valor de mercado, plantavam e enviavam para a Europa. Então, isso fez com que o mercado interno desses países fosse enfraquecido e que houvesse uma dependência econômica e de produtos dos países centrais. Então a gente produzia tudo isso a um baixo preço, vendia e comprava materiais mais caros, mais avançados, manufaturados ou industrializados dos países da Europa e posteriormente, mais recentemente, da América do Norte. Então isso fez com que houvesse um atraso econômico, um atraso de desenvolvimento na maior parte dos países da América Latina, se não dizer todos, né? Bom, primeiro a mineração. Foi algo que chamou muita atenção dos colonizadores. A gente pode observar por esse mapa que a América Latina ela é muito rica em diversos minérios, né, como ferro, bauxita, ouro, prata, manganês. Então a gente pode perceber que através desse mapa, que também está na apostila de vocês, que há diversos pontos, tanto do Brasil quanto em diversos outros países da América Latina, com um potencial enorme para mineração. Isso fez com que Espanha e Portugal motivassem um processo de colonização, de extração muito intenso nesses países.
após esses países se tornarem independentes, ainda permaneceram com a ideia de retirar e vender para fora, para outros países. Então não mudou muito a ideia. As economias nesses países continuam dependendo muito dessa exportação. E acaba que o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico passa a ser deixado de lado e a gente continua comprando aquilo que é mais desenvolvido de países desenvolvidos, e a gente continua produzindo e vendendo aquilo que tem pouca tecnologia, que está mais ligado ao setor primário e por isso tem um valor menor de mercado no comércio internacional. Já a agricultura, né, o espaço agrário, ele marcou também, além dessa dependência econômica, ele marca também a distribuição de riquezas dentro da América Latina. Por quê? A ideia era se produzir muito uma determinada cultura, um determinado tipo de plantio para exportar, para vender. Então, criavam-se grandes propriedades de terra e se produzia uma única coisa nessa grande propriedade de terra. No início, principalmente cana-de-açúcar, depois café e agora, recentemente, a soja e o milho. Então, há no Brasil um predomínio de monoculturas, um predomínio de um sistema de plantação que foi conhecido na época da colonização como plantations, né, plantar uma única cultura em larga escala, em grande quantidade, e essas fazendas, essas porções de terra foram cedidas a um pequeno grupo de pessoas, a algumas famílias. E aí, isso faz com que essas pessoas tivessem um poder econômico muito grande. E por isso, ao longo da história, tiveram um status de privilégio. E, consequentemente, a maior parte da população nesses países que não teve acesso a uma porção de terra foi destinada a uma situação de subalternidade, de pobreza, de miséria, de dependência dessas pessoas com um grande capital, com um grande dinheiro. Então, a desigualdade social no Brasil e na América Latina está muito ligada a essa distribuição de terras desde o período colonial. Essa distribuição de terra vai formar uma grande concentração fundiária, ou seja, muita terra na mão de pouca gente. E essa grande porção de terra a gente vai chamar de latifúndio. A gente consegue observar nesse mapa aqui, nesse gráfico, mais claramente uma proporção do número de estabelecimentos com o número de pessoas que são donas desses estabelecimentos. Então a gente pode observar aqui, no Brasil, estabelecimentos com até 20 hectares. Esses estabelecimentos são mais de 62%. E eles ocupam menos de 5% do solo brasileiro. Já os estabelecimentos com mais de 100 hectares ou mais, né, eles são apenas 9% e ocupam 79% do solo brasileiro. Ou seja, são poucas as fazendas e essas poucas ocupam a área. Já onde tenho mais fazendas, eu tenho uma menor ocupação. Então isso mostra essa desigualdade de propriedade, quem tem acesso à terra e quem não tem. E isso é uma constante na maior parte dos países da América Latina. Beleza, gente? A gente finaliza aqui então essa nossa revisão de hoje, essa nossa aula. E eu quero pedir a vocês que enviem suas dúvidas lá na caixa de comentários desta aula, né? Vai ser postada lá no Google Classroom. Você vai lá embaixo nos comentários e diga: professor, eu não entendi tal coisa, eu não entendi tal conceito, o senhor pode me explicar novamente? E aí a gente vai interagindo, tá bom? No mais, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fiquem bem, até mais. Tchau.